Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Existem vários tipos de frases interrogativas em inglês. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os dois mais comuns. O primeiro tipo, o mais simples, são as yes/no questions, ou seja, perguntas cujas respostas vão ser sim ou não. Para montar uma yes/no question, a gente só precisa trocar a posição do verbo com a pessoa da frase, o sujeito da ordem SVO. Por exemplo, se a frase afirmativa é She's studying English, a mesma frase em forma de pergunta seria Is she studying English? Nesse caso, a resposta padrão vai obedecer sempre o mesmo modelo. E é aqui que o inglês se afasta bastante do português, porque toda a interação com a pergunta vai se basear no verbo auxiliar e não no principal. Se a resposta for afirmativa, você vai responder Yes, she is. Se for negativa, No, she isn't. É óbvio que você poderia simplesmente responder yes ou no, mas na maioria das vezes isso pode soar meio mal educado ou até rude. Se nesse exemplo você não percebeu a diferença entre a língua portuguesa e a língua inglesa, já que o verbo auxiliar está trabalha de forma parecida nas duas, eu te dou outro exemplo. Did you buy that car? Nesse caso, a resposta afirmativa seria Yes, I did, e a negativa No, I didn't. Percebe como esse diálogo não faz muito sentido em português? Você comprou aquele carro? Sim, eu fiz. Sim, eu fiz? Na verdade, a ideia é que o do, como verbo auxiliar, não vai ter significado na frase. Eu falei sobre isso no vídeo sobre verbos auxiliares. O verbo auxiliar só serve para consolidar a resposta, seja ela afirmativa ou negativa. O mesmo acontece com o have no exemplo Have you watched this movie? A resposta negativa seria No, I haven't. Nesse caso, numa tradução literal, o diálogo ficaria mais maluco ainda. Por isso, pode parecer tão complicado para quem está começando a aprender o inglês. Mas depois que você consegue se livrar das amarras da língua portuguesa, você vai perceber que esse método é até mais simples. Porque você basicamente só precisa dominar os verbos auxiliares para responder as perguntas de sim ou não. Entendeu? O segundo tipo de pergunta são as WH questions, perguntas que usam os pronomes interrogativos. Elas têm esse nome porque, à exceção do how, todos os outros pronomes interrogativos começam com WH. Aqui, eu preciso fazer uma observação, que é mais um daqueles erros bobos que alguns professores cometem na hora que vão explicar a forma interrogativa das frases. Geralmente, se afirma nas yes/no questions que a gente coloca o verbo auxiliar no começo da frase. Isso até pode parecer verdade se a gente olhar os exemplos que eu dei na primeira parte desse vídeo. Mas isso pode complicar a vida dos alunos na hora de aprender as WH questions, porque os pronomes interrogativos vão vir antes dos verbos auxiliares. Por exemplo, What is she studying? Where did you buy that car? Repara que nesses casos a resposta não vai ser sim ou não, mas uma informação específica, como She's studying English e I bought it at the shop. Essa foi mais fácil, né? Eu espero que tenham ficado claras as explicações e diferenças entre esses dois tipos de perguntas da língua inglesa. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Meu nome é Sandro Taliba e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!